Sejam bem-vindos a uma casa que é vossa, porque é do povo português e que já o era em monarquia, a partir do momento em que os reis de Portugal adquiriram uma família nobre no século XVIII. Assim foi até ao final da monarquia e continuou a ser durante a República Portuguesa. Queria saudar de uma forma mais efusiva e grata a família do Presidente Sidónio Pais, aqui presente em várias gerações, todas elas bem representadas. E depois queria secundar o que foi dito pela senhora diretora quanto àqueles que viabilizaram este projeto. Nós não podíamos deixar de evocar a figura do Presidente Sidónio Pais, no centenário do atentado que o vitimou. Ele viveu aqui neste palácio, ele foi o único Presidente da República cujo corpo esteve patente aqui, neste palácio. E o povo português percorreu o Palácio de Belém para prestar a sua homenagem aos restos mortais do Presidente Sidónio Pais. Não mais sucederia isso, mesmo no outro caso de Presidente que morreu em funções, o Marechal Carmona teve o seu corpo velado e, de alguma maneira, também homenageado pelo povo português, mas em São Bento, não aqui, não no Palácio de Belém. O Presidente Sidónio Pais, como todos sabem, foi uma figura singular na história do Portugal contemporâneo. Singular por aquilo que ele era. Era muito completo. Era um académico, era um professor, era um cientista, era um pedagogo, ao mesmo tempo foi um embaixador particularmente qualificado no momento central do começo do século XX. Além disso, era um militar, e a conjugação do militar com o académico e com o diplomata foram acompanhados por uma projeção política, também ela singular. O Presidente Sidónio Pais foi constituinte, foi eleito para a Assembleia Nacional Constituinte logo após a implantação da República, onde interveio e onde afirmou os créditos que vinham do tempo da monarquia, nunca escondeu antes da monarquia a sua militância política, cívica, nomeadamente em diversas instituições que tiveram um peso decisivo na instauração da República em Portugal, como foi, naturalmente, a maçonaria portuguesa. E depois, na sequência do seu processo político, veio a encabeçar um movimento de jovens militares que assumiu o poder. Já no exercício do poder, sonhou com uma república nova, com uma nova Constituição, com uma nova organização do poder político, que tinha como uma pedra angular a participação na escolha direta do chefe de Estado por um elenco, por um eleitorado. Foi o maior eleitorado até então chamado a participar na designação desse chefe de Estado. Reformulou os órgãos de soberania a nível do chamado Parlamento, que assim não era apelidado na altura. Rodeou-se de uma série de figuras e teve uma posição singular de chefe de Estado e de chefe do governo em simultâneo, isto é, no único momento em que em República houve presidencialismo em Portugal.
A República era uma República parlamentar, antes dele, teve momentos de exercício de poder através de militares, mas não mais voltaria a ter uma vivência presidencialista. Viria a ter um regime de chanceler, com o assento tónico no Presidente do Conselho de Ministros, mais tarde, e viria a ser semipresidencialista, como é neste momento no quadro da Constituição que nos rege. Portanto, há um percurso pessoal singular, único, há um percurso político singular, único, e há uma vivência do regime e do sistema de governo irrepetível em Portugal. Mas além desse facto, há também o outro facto de ter sido o único chefe de Estado que cessa as suas funções, não apenas no seu exercício, mas por virtude de um atentado, de um assassinato. Essa experiência, que na altura foi, como se recordarão os familiares, que ainda tiveram uma proximidade maior relativamente ao então vivido, foi muito traumática na sociedade portuguesa. Ele tinha suscitado uma confluência de apoios pessoais, também ela singular, porque esses apoios vinham de quadrantes republicanos, mas vinham também de quadrantes monárquicos. Há no sidonismo como que o reaparecimento do Portugal miguelista, que tinha passado à clandestinidade na sequência da Guerra Civil no século XIX, que tinha tido alguns assomos no franquismo, no final da monarquia, e que alguns consideram, porventura, no pimentismo, mas que ganha foros de cidade precisamente no sidonismo. E daí a confluência de setores católicos, de setores monárquicos, de alguns setores republicanos mais conservadores, das Forças Armadas e de uma parte significativa da Igreja Católica na ocasião. Esta confluência dá um frentismo a que se soma uma grande proximidade de muitos daqueles que viriam a votar nele antes desse voto e depois desse voto. Sidónio Pais percorre o país com manifestações apoteóticas que ultrapassaram a popularidade de alguns presidentes parlamentares que a tiveram também, desde logo o primeiro Presidente da República parlamentar, no início do seu mandato, mas com um eco diverso que de alguma maneira acompanhou sempre também a presidencialização do exercício do poder. Portanto, foi uma experiência única, aquela que foi vivida. Os historiadores depois, naturalmente, têm leituras diversas sobre a gênese desse presidencialismo. Qual a sua influência? Se não há qualquer coisa de revivescência monárquica por detrás do reforço dos poderes presidenciais, o que levaria Fernando Pessoa a falar no Presidente-Rei e outros a falar num Rei-Presidente, isto é, numa conjugação também muito específica e irrepetível, que foi vivida pelo país num período curtíssimo. E por isso, como acontece noutros casos da história política portuguesa contemporânea, se dirá que foi um meteoro. Não um meteoro porque tinha uma carreira longa já, em vários domínios da sua vida e da vida nacional, mas um meteoro enquanto Presidente de Portugal. Tão curta, tão abreviada foi a sua presidência. De todo modo, aquilo que nos reúne aqui hoje é, por um lado, a ideia de que a República Portuguesa
é feita de todos aqueles que em vários momentos a personificaram. Tal como Portugal é feito de todos os que ao longo de séculos de história o personificaram. Nós não temos de ter complexo na evocação da nossa história. A história é examinada de vários pontos de vista e há quem prefira umas épocas e há quem prefira outras épocas. E há quem veja claros onde outros veem escuros. E há quem veja escuros onde outros veem claros. Mas a isenção obriga a não omitir. Não é possível omitir a história. A história toda, esse é um debate que agora se faz muito sobre a nossa história mais longínqua, mas também a história contemporânea. E por isso, a Presidência da República, a começar no Presidente da República, apoiou desde o início esta ideia, concebida para ter duas partes, já foi explicado, uma centrada em Sidónio e outra aprofundando um pouco um tema que, por ser um tema naturalmente traumático, haveria de merecer pouca atenção em termos de indagação e disposição. E a ideia é mesmo tomar esta iniciativa e, na medida do possível, levá-la a outros pontos do país. Para que, com aquela independência que deve caracterizar a abordagem histórica, possam os portugueses de hoje, 100 anos envolvidos, olhar para essa realidade e refletir sobre ela, refletir sobre as suas causas, refletir sobre a sua substância e refletir sobre as suas lições. E no momento em que acabamos de celebrar o armistício, isto é, o fim de uma guerra que é porventura inseparável da subida ao poder de Sidónio Pais, porque essa guerra marcou a República Parlamentar, marcou a vivência nacional e foi como que um contexto que rodeou o seu ascenso ao poder, neste caso à Presidência da República, não deixa de ser uma ironia do destino, mas como sabem a história é feita dessas ironias, que tenha sido precisamente logo a seguir ao armistício, ao fim da guerra, que realmente ocorre o termo dramático da presidência de Sidónio Pais. Termino por onde comecei, agradecendo, em nome de todos quantos organizaram esta exposição, a honra que nos dão com a vossa presença, ainda por cima, à noite, a esta hora, e numa noite não muito inclemente, mas apesar de tudo também não muito agradável, como são as noites de dezembro, e no fundo agradecer-vos também como Presidente da República, porque a vossa presença é um sinal de cidadania. Compreenderam a razão de ser desta exposição. Os familiares, porque a justo título aqui vem a evocar, homenagear e passar a mensagem para os mais jovens, todos os demais, porque aqui vêm valorizar aquilo que temos em comum, que é uma grande pátria. E isso, à sua maneira, Sidónio Pais quis servir a pátria, tal como a via, tal como a sentia, tal como a viveu intensamente, quer enquanto viveu em Portugal, quer nos anos que passou, breves que foram, fora do território português. Nunca deixou de pensar em Portugal, pois Portugal também não esquece Sidónio Pais. Muito obrigado.